Olá, bem-vindos ao Memórias da União, que hoje tenho o prazer de receber o meu amigo Luiz Eduardo Teixeira de Carvalho, o Duda, com quem trabalhei em várias jornadas nos veículos de João Pessoa afora, e Duda foi editor da União. E vocês sabem que todo editor tem muita história para contar. E eu começo, Duda, querendo saber como foi que você chegou por aqui à União. Obrigado, Lula. É um prazer estar aqui na União, um lugar onde eu passei tanto tempo também trabalhando. E a União hoje eu considero assim da maior importância para o Estado, porque é a última resistência do jornalismo impresso, né? A plataforma está se acabando no mundo todo, né? No mundo inteiro está indo embora e a União ainda está resistindo aqui. Aqui mesmo, né, Duda? Que eu disse na abertura que a gente trabalhou em vários jornais, você veja, olha, o Contraponto, Momento, o Norte, Correio, Diário da Borborema, Jornal da Paraíba, todos foram embora, só tem a União. Só tem a União. Realmente não, é uma resistência aí que a gente tem que louvar, e para quem gosta do jornalismo impresso, eu gosto do jornal, e isso eu perdi muito, porque sentir aquele cheiro da tinta lendo o jornal, ler em tablet, ler em computador, é uma coisa que para mim não tem o prazer que tinha realmente um jornal. Mas eu vim para a União, eu trabalhei em todos os jornais aqui de João Pessoa. E vim para a União de uma passagem pelo Momento. Eu trabalhei, quando eu entrei em jornal, eu entrei em jornal Momento, semanário de Jório Machado. Jório Machado. E isso que foi superintendente aqui da União. Foi superintendente, exatamente. No governo Buriti, Jório, eu era editor do Momento, que já não era mais de Jório, já era do grupo de Aloysio Moura e Antônio Cabral. Eu era o diretor. Você era diretor de lá, exatamente. E Jório Machado me convidou para vir para cá, para a União. E aí vim para a União. Aqui eu formei uma equipe com a Neto Leal na chefia de reportagem, Jacinto Barbosa como chefe de reportagem, chegou Babi também, e veio Walter Santos. Nós batemos, inclusive, na mesma época, que eu acabei ficando na editoria adjunta, e Walter era na editoria geral, e depois Walter saiu da editoria e eu continuei. Para você ver, né, Duda, você é um dos poucos exemplos de profissionais que chegaram à União já conhecendo do ofício, porque geralmente a União é a escola, né? Tem isso. Mas tem uma coisa curiosa, eu sempre gosto de citar isso como uma coisa evoluiu de lá para cá. E quando eu entrei em jornal, eu entrei como fotógrafo. Não no Momento. No Momento eu estava começando por ali, mas quando eu cheguei no Norte, eu entrei como fotógrafo. Eu tinha a minha própria máquina, fazia fotos e aprendi com o Mineirinho, que trabalhava no Norte. Morreu recentemente. A fazer radiofoto, telefoto, e comecei a fazer texto também. Então eu ia para uma entrevista, eu mesmo fazia foto, eu via, eu revelava tal, e ia para o interior, para cobertura de jogos e de coisas desse tipo. Eu já fazia radiofoto, telefoto. Então, com isso eu fui começando a pegar essa fase. Então, nessa época, veja, eu era um repórter que fazia fotos, que revelava fotos, que fazia radiofoto e telefoto. Ou seja, bem completo, né, aí. Depois virei redator, editor setorial, né, editor de páginas e tal. Virei chefe de reportagem, secretário de redação, editor. E quando foi um dia aqui na União, houve uma greve. E eu descobri que quem mandava no jornal não era o editor, era o diagramador, porque os diagramadores se rebelaram, e a gente não tinha como fazer um jornal que não é hoje, que hoje é digital. Tinha com régua de paica, tinha que desenhar. Ia fazer o design gráfico, né, sem o diagramador. E Armando Formiga, ele sabia diagramar, e ele estava dando um problema danado aqui, porque ele faltava muito e coisas desse tipo, porque ele tinha muitas atividades. E aí eu chamei Armando Formiga e fiz um acordo com ele. Você vai me ensinar a diagramar. E aprendi a diagramar. E eu gosto sempre de citar essa história para você ver como o mundo se acaba ligeiro com a tecnologia. Eu era, então, até aí, eu era o jornalista que eu
fazia fotografia, revelava a fotografia, fazia telefoto, radiofoto, sabia diagramar, tinha texto e tinha experiência de editor. Então, era o sonho de consumo de qualquer coisa, não é verdade? Qualquer empresário de comunicação, de jornal da época, o sonho era ter um funcionário que nem eu. Com essas características. Muito bem, eu me afastei 2 anos. E quando eu voltei para as redações estavam informatizadas. Meu amigo, só salvou o português. Por quê? Não existia mais radiofoto e telefoto. Isso agora já era e-mail, que na época que se usava e-mail, hoje você já tem outros meios, mas a diagramação passou a ser eletrônica, não era mais isso. Na época se usava aquele programa PageMaker, não é? Passou a usar o PageMaker, até a máquina de datilografar era um computador, não é? E então acabou tudo que eu tinha, que eu sabia, o meu trunfo que me valorizava, eu tive que aprender tudo de novo na redação. Aprender tudo novamente, e tanto quando eu fui editor novamente, que já fui com programas mais avançados e com coisas no contraponto, a gente já tinha essa dificuldade, eu já estava, como é que chama, velho demais para aprender essas coisas de jornal todos. Você chegou aqui quando, Duda? Você se lembra da data? Eu acho que foi 80, 81, por aí, 80, 81. Não, 82, foi no governo Buriti. No governo Buriti. No segundo governo? No segundo governo Buriti. Porque eu sou de 80 e a gente, quando trabalhou, acho que você já tinha vindo do trabalho do momento. Do momento, exatamente. Aí você chegou aqui mais ou menos em 82 e nessa primeira passagem ficou quanto tempo? Você lembra? Eu acho que fiquei uns 3 anos. Fiquei como editor um período, depois eu ainda fiquei fazendo colaboração em alguma coisa e tal. Mas eu era da universidade e eu estava voltado mais para a universidade e fui embora para passar um tempo lá mesmo na universidade. Fiquei lá, assumi cargos e fiquei na universidade. A primeira vinda de você aqui para a União foi para a editoria? Para a editoria. Eu já cheguei como editor aqui. Porque eu era editor do momento. Do momento. E, na época, eu vim com Marcos Tavares, que era diretor técnico, e Jório Machado, que era o superintendente daqui. Então, eu vim com eles para cá. Que era a equipe de Buriti, né? A equipe do governo Buriti. Eles me convidaram e tal, e naquela época eu não tinha isso. A gente aqui não tinha muito para onde correr, né? A gente trabalhava para quem pagava. Claro, profissional, né? É verdade, não tem isso. Né? Mas me diga uma coisa, aí você formou a equipe, inclusive o famoso trio, que era Duda, Jacinto e Anete Leal. Que a gente veio do momento. Era o trio do momento. E a Anete Leal contou essa história aqui, dizendo que que ela chegou verdinha, porque ela vinha só da reportagem. Da reportagem. E veio também para a cozinha. A Anete é um fenômeno, ela é muito competente, sempre foi muito competente. E ela, quando chegou no momento, a gente, naquele momento de transição, com o momento saindo, o momento estava sendo refundado como jornal diário, e tinha, paralelamente a isso, aquele programa, o projeto da televisão, a primeira televisão de João Pessoa, que era a TV Cabo Branco, a primeira mesmo, eficiente, que ainda nem era ainda da Globo, era da Bandeirantes. E que era o mesmo grupo. E os dois estavam sendo fundados na mesma época, que era Aguinaldo Almeida e Erialdo Pereira, também, que eram os que seriam editores do momento, e que acabaram ficando para a televisão e uma coisa e outra. Desistiram do projeto mesmo. Tanto que o número 0 já fui eu que editei. O número 0 do momento. Que a Luísa Moura trouxe Marion Senise, que era lá da... Uma design gráfico do Globo. Que veio para cá fazer o jornal. A gente era bem amarrado, né? Ela tinha umas caixinhas que ela colocava na diagramação. Mas, Duda, aqui na União, quando você chegou, qual foi o primeiro desafio? Olha, a União tinha uma estrutura diferente dos outros jornais, porque era um jornal formado por servidores públicos também, e isso dificultava muito, muita gente já com muito tempo de casa. E mexer nessas estruturas sempre é um problema muito sério. Mas a gente tinha talentos absurdos aqui. Tinha Arlindo Almeida,
O próprio Aguinaldo, que era colaborador quando eu estava aqui. Já tinha sido editor. Já tinha sido editor, era colaborador quando eu estava aqui. A gente tinha Barreto Neto, que era o Barretinho, que era o editor do Correio das Artes. Juca Pontes. Bom, tinha um monte de gente de alta qualidade aqui dentro, diagramadores e fotógrafos e tudo, que era muita gente, mas para você botar esse pessoal para chegar com a gente que vinha de fora era complicado, mas deu tudo certo. Deu tudo certo, a gente, né? Ficou muito amigo. E geralmente, esse pessoal, a União, eu acho que até hoje é assim. Ele tem uma parte do seu quadro de servidores que são do Estado, tem uma parte que é do serviço prestado, né? Era serviço prestado, agora está todo mundo concursado, né? E acaba que você tem que traçar uma linha para todo mundo se apegar a um projeto. Né? Exatamente. E a gente não teve, eu não posso dizer que tive grandes dificuldades. Não tive grandes dificuldades. Todo mundo colaborou muito com o projeto. E você chegou informatizado, né? Não, informática não. Outra vez aquela história aí que você virou o corpo perfeito. Exatamente. Quando eu voltei para a União, depois de ter me licenciado, mas aí eu passei uns 3 meses ou 4 meses só. E quando já os jornais estavam começando a ser informatizados, o Correio já estava informatizado, o Norte estava já começando o declínio, né, ali que foi uma tristeza, era um grande jornal o Norte. E a gente foi quando a gente mudou um pouco esse conceito do jornal, e aí eu já estava direto, já fiquei na universidade de uma vez, e passei um bom tempo na universidade, voltei para jornal depois com o João Manuel no Contraponto, onde eu passei 13 anos com ele lá. Qual foi o projeto que você pensou para a União e que uniu esse povo todo, que não lhe deu dor de cabeça e que você conseguiu, digamos assim, executar? A União, na época, ela já estava indo para o interior, já tinha bastante cidades que a União circulava por lá, mas assim, a gente focou na qualidade do jornal, realmente. E focou. Deixou Juca Pontes e Barreto Neto cuidando do Correio das Artes. Melhoramos bastante o segundo caderno, que era a União sempre se destacou por essa área de cultura, todo mundo gostava muito, com bons colaboradores, os melhores da cidade escreviam para a União. E o noticiário, que era um noticiário possível naquela época, né? A gente tinha limitações como hoje. Hoje você sabe tudo que se passa em todo canto do mundo, e naquela época não era bem assim. Você tinha uma notícia de manhã que morre o Papa, você esperava até 2 horas da manhã para ver uma matéria dizendo como o cara que tinha acontecido, e só tinha o aviso que vinha por teletipo, né? Naquela época era teletipo. E eu sou jurássico em jornal, eu ainda peguei, eu costumo dizer que eu sou dos mais antigos, embora não seja dos mais velhos. Porque eu peguei ainda linotipo, eu trabalhei com linotipo no Correio, lá na Barão do Triunfo. Ainda peguei linotipo do Correio lá. Então, assim, houve uma evolução muito grande disso daqui, até que sumiu e foi hoje para o virtual, né? Você veja a máquina da União que faz a impressão do jornal, a Cotrel, que foi um equipamento já mais moderno do que o Norte, que foi o primeiro. O sistema de fotocomposição da União era mais moderno do que o do Norte, tal. Já está completando 50 anos. É impressionante. A gente fazia recorte. Você fazia um texto, esse texto era revelado, era primeiro revisado, ia para a oficina digitava no corpo, no tipo que você tinha pedido, ele vinha e ia para a revisão. A revisão era localizado o erro, ele cortava de estilete aquela palavra e mandava fazer aquela palavra e colava de novo aquilo ali. Imagina esse processo, né? Pois é, a gente vendo hoje, completamente artesanal, era muito. Agora, eu lhe sou muito franco, eu não quero ser saudosista nem nada, mas eu achava isso muita arte no jornal, sabe? Era uma coisa que me atraía muito, essa coisa do jornal, essa parte tão artesanal que era o jornal. O tempo do jornal, que era diferente do tempo da TV, do tempo da rádio.
aquela coisa de não ter aquela velocidade tão grande, você andava mais devagar e se trabalhava melhor com essa coisa, com a apuração da... É claro que o mundo não era o mundo de hoje, não é? Então, o fato ele acontecia hoje para ser noticiado amanhã. Hoje não. O fato que aconteceu às 6 horas da manhã, às 7 horas ele já tem outro, às 7h30 tem outro. Uma nova interpretação. Cada um vai, já mudou, já está lá, já não é mais aquilo, já foi em frente. Nessa época da gente... Mas você falou aí, Duda, que tinha uma preocupação com a construção do texto, com a... Né? É claro, jornal impresso tem texto e você disse que a preocupação era fazer bem feito isso. Mas como era que você, por exemplo, você tinha o pessoal mais experiente, tinha o pessoal que sempre estava chegando da universidade para fazer estágio, né? Exatamente. Né? Tinha o pessoal que vinha da universidade já com alguma experiência em outros jornais, como é o caso de Jacinto e de Anete, né? Mas você focou em melhorar a qualidade do produto focado no texto. E aí? Bom, a União sempre teve os melhores quadros, né? Sempre teve os melhores quadros, porque, de uma certa forma, muita gente na Paraíba era ligada a Estado. Funcionário público. Funcionário público. E quem era jornalista e era funcionário público, automaticamente pedia para ir para a União, porque era uma forma dele trabalhar numa coisa que ele sabia fazer. Então, você tinha textos maravilhosos, você tinha Aguinaldo, você tinha Arlindo, você tinha muita gente, o Barreto, sabe? Muita gente que tinha textos assim que você ficava... Não tinha o que... E um excelente humor. E era uma redação de jornal, às 6 horas da tarde, era um espetáculo, naquele barulheira de máquina, e todo mundo rindo, cigarro, que naquela época não tinha o politicamente correto, cigarro não matava, né? Eu me lembro dos birôs, né? Todos eles. Todos queimados. As máquinas também, né? Exatamente. Então, a gente pegou muito esse período na União, né? A União sempre foi isso. Então, a gente tinha um texto que Arlindo pegava um texto de alguém, Werneck, Barreto, um monte de gente que trabalhava. Silvio Osias. Rapaz, era tanta gente que assim que é injusto comentar o nome de todos, e tantos que já foram também, né? A gente estava comentando sobre exatamente, isso. Duda, a União também sempre se destacou por um projeto gráfico, digamos assim, moderno, arejado, né? Que propunha o uso de ilustrações, o uso de texto. Eu me lembro que às vezes, quando os jornais do Sul faziam uma reforma e, por exemplo, primavam pelo texto com a ilustração, primavam com o texto com o gráfico, primavam com o texto não muito longo, a União já vinha. Exatamente. Propondo isso. Eu sempre achei uma outra coisa na União. A qualidade dos diagramadores também. Independente da visão de página. Que eu sempre considerei um dos melhores diagramadores que eu conheci, Jacinto Barbosa. Jacinto Barbosa era um cara que tinha uma visão de página que era impressionante. Não sabia fazer um cálculo, ele não fazia nada. Mas a página que ele descia era uma página diferenciada, realmente. Quando queria um segundo caderno, era com ele. A gente fazia um segundo caderno com a página. Mas a União tinha excelentes diagramadores. Lande Seixas, Bill Galinha. Tião Leite, né? Tião também. Rapaz, muita gente que era de primeira linha de diagramação. Depois, hoje, o que a gente não via muito nos outros jornais, os jornais não valorizavam tanto quanto a União valorizava isso. A União sempre esteve à frente nesse aspecto gráfico. Talvez até porque a União fosse gráfica também na época, né? E tinha muito isso de trabalhar a coisa com suavidade, com tranquilidade, realmente. E tinha muita gente genial na época que trabalhava não só na redação, como é o caso, por exemplo, Gonzaga, Barreto. E tinha gente que vinha da gráfica e que era amigo desse povo, como era o caso de Milton Nóbrega. Exatamente isso que eu ia dizer. O Milton Nóbrega era da União e a gente encomendava projetos para ele. Está entendendo? Quando a gente precisava de alguma coisa, a gente pedia um projeto para ele, para fazer alguma coisa, ele sugeria tal e por aqui. E todo esse pessoal já foi. Um bocado de gente aí. Gonzaga está aí. Gonzaga está aí ainda. Não, Gonzaga está. Gonzaga sempre teve aí sempre foi o cara, e ele mandavam
uns textos de Gonzaga que era um negócio de matar de inveja, né? Não, é assim, às vezes eu digo, não, Gonzaga não escreve, Gonzaga não humilha, Gonzaga ofende, né? É verdade, Porque é um grande texto, um grande texto. Comigo mesmo aconteceu que eu passei a escrever na página de opinião no mesmo dia que Gonzaga escrevia. E aí, o meu texto, mesmo sendo de opinião, sempre foi muito objetivo no sentido de não florear muito não, de deixar o texto objetivo mesmo, de mandar um recado com uma posição. Aí um colega chegou e disse, mas Lula, rapaz, por que tu não escreve assim com um tom mais de crônica? Rapaz, no mesmo dia que eu escrevo, o Gonzaga escreve, tu acha que eu vou me atrever? A gente tinha umas vantagens, porque a gente tinha uns caras, por exemplo, uns repórteres que a gente tinha, na política, por exemplo, a gente sempre tinha, como o jornal era oficial, tinha aquela... A gente queria evitar muito essa cara do release, né? Aquela coisa que vinha da SECOM. De porta-voz, né? Porta-voz do Estado. Embora não pudesse se livrar dela, não tinha como. Mas a gente tinha, assim, Barbosinha, Sebastião Barbosa, que era repórter de política, que trazia coisas... Tinha muito acesso, não é? Barbosinha tinha muito acesso a lugares diferentes. Era um furão, né? E ele sempre trazia alguma coisa diferente, embora a gente fosse sempre muito amarrado, porque... A União era um órgão oficial, não tinha como a gente fugir disso, né? Então tinha que ser sempre... É impossível fugir como diria o poeta, verdade, é verdade. E tinha que ser. E eu acho que isso foi o que salvou a União, o fato dele ser de Estado, e todo governo precisa de um porta-voz, um órgão que seja porta-voz, isso independente de quem for. Hoje a gente está vendo com essa mídia moderna, com essa coisa diferente daí, mas os governos precisam ter aqueles órgãos que falem por ela, né? Que mostrem o que o governo está fazendo. Então, independente disso, de quem era o governo, quem não era e tal, era uma coisa que a União era que dava a versão oficial da história. Então, se você precisava saber o que era que de fato... mesmo quando a versão não era a oficial, Duda, a União sempre se preocupou em dar a informação em todas as suas versões. É verdade. É verdade, isso sempre tinha, e a União tinha isso de ter os lados, né? Que era essa coisa que se faz, que se chama de imparcialidade. Não é imparcialidade, mas você, pelo menos, dá voz a quem está... Oferece ao leitor uma opção para ele decidir. Exatamente, exatamente. Eu me lembro de inúmeros casos em que a União noticiava o factual, o hard news, como chamam hoje, ou né, a notícia da rua, do dia a dia, mas a União sempre tinha a preocupação de, por exemplo, um fato político acontecia na Assembleia, uma manobra, e aí mudança de partido, tal. Aí a gente recorria à universidade para fazer uma leitura científica daquilo, um cientista político, para poder fazer aquela leitura de por que aquilo, como é que é a história, se baseia em quê, Roma, como foi, está inspirando aqui hoje, tal. Às vezes nem tinha nada a ver, mas eu digo assim, mas a União provocava. É verdade. E a União começou a entrar para o resto do Estado, né? Começou a avançar muito. A circulação não era maior. Quem era o presidente? Jório, né? Era Jório, superintendente. Na minha época, Jório. Era Jório. Jório Machado. E eu acho que Crispim era o secretário de comunicação. Crispim, secretário de comunicação. Outra coisa, Duda, a União sempre teve um bom equipamento gráfico, né, para corresponder a essas iniciativas que você... A União sempre foi, de todos os jornais, era o que tinha o melhor equipamento, né? E eu lembro bem uma história, você falando dessa história da expansão, tem uma história que é muito engraçada, que a gente tinha um motorista que chamava Aleilton. Aleilton, conversador, né? Era Aleilton. Contava história demais. E a gente tinha uma sucursal em Areia, lá em Areia. E a União tinha um caminhãozinho, que era um caminhãozinho daquele agrale, baú, que levava material para as sucursais. E Aleilton foi para Areia levar esse material, e quando chegou lá, ele deixou o material e voltou. Na volta, tinham dois frades, dois franciscanos pedindo carona. E Aleilton parou e deu carona a esses os dois frades. E o caminhão começou a descer, e Aleilton diz que quando pisou no freio, o caminhão, muito precário,
Não tinha mais freio. E o caminhão descendo ligeiro. E aí um dos frades olhou para ele e disse assim, moço, não dá para ir mais devagar, né? Ele disse, homem, fique calado, porque os únicos freios que tem aqui são vocês dois. Os freios do caminhão. Do carro mesmo, os mecânicos não funcionam mais, né? Só tem vocês dois aí para segurar. E você falando em expansão, eu me lembrei que a gente tinha... Depois essas sucursais foram sendo desativadas. Foi perdendo muito. Daí ficou só distribuidores, né? Você tinha em determinadas cidades, tinha aqueles camaradas que recebiam e faziam a distribuição. Você já editou a União aqui no distrito ou a redação? Não, a redação, eu peguei a redação ali na Cardoso Vieira, que era ali onde era o antigo Cinema Brasil, ali ao lado a antiga Saelpa. A antiga Saelpa, que foi ali, foi o Cinema Brasil, mais antigo ainda. E depois eu peguei ali em Jaguaribe, Na Rua do Jambeiro. Na Rua do Jambeiro, ali em Jaguaribe. Ainda peguei a redação ali. Quando a gente estava na Cardoso Vieira, a máquina rodava lá. A máquina estava lá, tinha uma máquina que rodava lá mesmo. Aliás, não era máquina, a máquina vinha, era fotolito, essas coisas, tudo lá. Chapa, tudo lá e vinha para cá. Agora já depois aí veio para cá mesmo de vez com a redação e tudo. Você disse que passou um período como editor, tal, preocupou-se com o texto, com a diagramação, e que depois foi para a universidade, depois voltou como colaborador. Nessa parte de colaborador, você veio colaborando em que especificamente? Não foi na cozinha, foi mais escrevendo? Escrevendo, eu mandei matérias mesmo. Matérias. E fechava páginas, ficava em redação mesmo. Eu ia para redação. Fiquei em redação, fechei páginas, fechei coisas para segundo caderno. Ainda era Jório? Não, aí já não era mais. Aí já não era mais Jório, porque eu tinha contrato com a União e não tinha terminado meu contrato ainda. Certo. Então eu me licenciei e depois disso eu saí de uma vez. E você falou que quando chegou, aprendeu os segredos da diagramação, tal, e de repente saiu, quando voltou... Já não era mais. E aí o choque com a informática? É exatamente isso que me desanimou muito quando eu voltei para a redação do jornal. Eu fiquei muito sem graça. E eu voltei, eu digo, não, eu vou dar um tempo de jornal aqui agora, que já realmente... vou cuidar. Eu estava já a minha vida toda eu também trabalhei com assessoria de comunicação. E assessoria de comunicação sempre foi uma praia que eu gostei muito, e era da universidade, então a universidade era uma coisa que eu precisava focar mais. E como eu peguei cargos na universidade para assessoria de comunicação, eu fiquei lá e comecei a trabalhar lá. Era eu, Rubens Nóbrega, a gente ficou muitos anos lá na assessoria de comunicação. Rubens era o assessor, eu era o assessor adjunto, a gente passou aí 2 mandatos de Jader, depois ele saiu e entrou Polar, eu fiquei na assessoria 2 mandatos de Polar, e aí até que chegou na minha época de aposentadoria e eu fui cuidar da vida. Que eu era da assessoria de comunicação, quando a TV chegou eu fui para a TV. Mas nunca foi a minha praia, mesmo na TV universitária, nunca foi a minha praia. Nunca foi a sua praia, né? Duda, e o choque com a linguagem e com o caminho que a comunicação tomou, porque, por exemplo, olha, a gente comentou aqui há pouco que a União sempre se preocupou com mais de uma versão. E, de repente, a internet chegou e pouco importa se vai ter uma versão, se vai ter 2, você bota... Se é verdade ou não, não tem nem isso. Né? Nem esse compromisso de se você pode botar uma coisa que seja verdade com uma versão. Não é verdade? Só uma. Mas hoje nem isso mais você tem esse compromisso. Você vê a questão da fake news, né? Pois é exatamente isso. Que não é nenhuma interpretação, né? Porque você, às vezes, você tem um fato, por exemplo, as exportações aumentaram, né? Então, se as exportações aumentaram, o Estado arrecadou mais, o empresário deu mais, né? Mais gente foi empregada e tal, e a universidade pode fazer uma análise econômica. Exatamente. Você tem que ter fontes dessa... Agora, hoje, você simplesmente não se preocupa nem se houve exportação a mais, se houve a menos, se a universidade está fazendo alguma leitura científica disso, se o mercado, se não sei o que, você apenas joga e sem compromisso nenhum. E se você for falar hoje da usina de Angra 1 e Angra 2, tanto faz a opinião de
Um cara qualquer como um cara de energia nuclear. Então, que é olha, uma porcaria não presta, vai explodir e toca o terror. Toca o terror como se fosse um especialista daquilo, e vale a mesma coisa no final das contas. Duda, nesse tempo todo você sabe que a União já completou 131 anos. Né? A gente vê por esse painel que é cenário aqui dessa conversa da gente. São 131. Quantas primeiras páginas maravilhosas tem aí, quantas páginas com fatos históricos, o homem na lua, a morte de John Lennon, a morte de Zé Américo, Brasil na Copa, Botafogo vencendo o Flamengo no Maracanã. Você citou aí que foi assessor de Rômulo Polari na universidade, tem ali uma entrevista de Polari na época do plano, um dos planos aí econômicos do Brasil. E eu pergunto, como é que você avalia esse patrimônio, essa casa que muita gente considerou como escola, como é o caso do próprio José Américo de Almeida, né? Muita gente que começou a trabalhar. Gonzaga Rodrigues disse aqui, sentado nessa cadeira, que a União foi a maior emoção da vida profissional dele. A União, a gente sabia disso, foi quem formou. Até hoje, não sei como é que está mais, mas a gente tinha os jornalistas de universidade e tinha os jornalistas formados pela União, que na verdade quem formava era a União. Você era contratado para a União, entrava numa redação, você escrevia bem, um Gonzaga Rodrigues botava o olho em você, ele chamava para cá, botava você para ser repórter, orientava você, daqui a pouco. E assim tem tanta gente que veio da União que é desse jeito. Frutuoso, que também já sentou nessa cadeira, contou que chegou contínuo, depois foi para a revisão e começou a escrever. O editorialista era Zé Souto. Um dia, Zé Souto chegou atrasado, tinha ido para uma solenidade do governo. Quando chegou, o pessoal disse, vai escrever? Ele disse, vou. Disse, olha, dá uma olhadinha nisso aí. Quando ele olhou, disse, oxê, quem escreveu? Frutuoso Contínuo? Sim. Pode mandar nisso aí, diga a ele que segunda-feira passa na minha sala. Aí pronto, passou na segunda-feira, Frutuoso foi lá. O Hélio Farias também foi assim. Pronto, o Hélio Farias é outra história maravilhosa, né? Que Gilvan de Brito escrevia os textos por ele, e Frutuoso, aí já Frutuoso, como já disse, rapaz, de onde é que tu és? Ele disse, rapaz, um dos melhores textos da Paraíba. Depois, Gilvan retirou-se, né, para tomar conta do negócio dele, e o Hélio começou a escrever, e Frutuoso disse, vem cá, como é que tu desaprendeu assim? Então, o Hélio contando essa história e morrendo de rir. Foi outro que já deu o depoimento dele aí, né? Infelizmente nós o perdemos, mas para você ver como a história é maravilhosa na União, né? Você se lembra de alguma história assim da sua época que foi um marco? Olha, é porque quando eu cheguei na União, a formação do jornalista já estava dividida há muito tempo e já se exigia muito o diploma. Já começou a se exigir o diploma. Quando eu cheguei na União, quando eu entrei na imprensa, não. Mas quando eu cheguei na União, então eu já tinha estagiários que eram alunos de comunicação. Aguinaldo antes, por exemplo, era o editor e eu vinha do curso de comunicação. Giza veio do curso de comunicação. Naná veio do curso de comunicação. Tudo na época dele. Todo mundo ali, que era da época dele. E já começou a entrar o pessoal do curso de comunicação. Houve um certo atrito entre o pessoal do batente e o pessoal da universidade, aquela ciumeira, né? Exatamente. Houve muita discussão. E também foi um período que a universidade estava muito efervescente, né? Muito professor convidado, muito professor de fora, muita coisa. Também foi, assim... uma campanha de xenofobia que começou... Mas me diga uma Bill Ramos foi execrado nisso. Pois é, porque Bill defendeu umas posições lá e tal. Mas veja bem, a União foi escola para muita gente. E hoje o impresso diminuiu muito. Mas você acredita que ainda há espaço para essa plataforma? Olha, eu lembro muito de João Manuel. João Manuel não acreditava em jornal virtual, ele só acreditava em jornal impresso. Papel. E tinha uma coisa, quando a gente estava fazendo o projeto do Contraponto, eu fiz um projeto para ele, de um jornal, um tabloide. E ele disse, presidente, ele só me chamava de presidente, tabloide eu não quero não, que vão chamar isso do jornalzinho de João Manuel, que era um standard, um jornal grande, que vai poder a gente ficar. Mas eu acho que hoje a tendência é o papel ir cada vez mais desaparecendo.
infelizmente, é assim. Isso eu temo até pelos livros também. Até pelos livros, que hoje já começam essas plataformas. As engenhocas eletrônicas. Eletrônicas já começa, tipo tá? de Você aplicativo tem uma biblioteca dentro do negócio daquele que você lê no sol e não tem problema nenhum. Mas o texto continua sendo fundamental. Não, o texto tem que ter. Aí não tem para onde, tem que aprender a... E se for bom, então, né? Pouco importa onde ele estiver. É verdade. Agora, eu sou um fã do jornal, eu gosto do cheiro da tinta, daquilo dali, da tinta, do jornal mesmo, de pegar o jornal, de amassar, de dobrar, de fazer a palavra cruzada do jornal, tá entendendo? Eu acho que o jornal tem essa coisa que essas maquininhas hoje não têm para oferecer. Mas, embora, né? Muito mais, é verdade. Mas, Duda, e do ponto de vista de patrimônio, do que a União representa para a sociedade? Não, eu acho que a União é e deve ser preservada aí por pelo menos mais 130 anos, sabe? Eu acho que nem que seja por isso, como é um órgão do Estado, e o lucro não é tão importante quanto os outros jornais, porque ele se pagando, ou mesmo o Estado investindo dinheiro aqui, é importante demais. Eu acho que para a história isso é fundamental. É fundamental um órgão como a União, que vem ao longo... São 130 anos. 131 já. É muito tempo. É muito tempo para você simplesmente dizer, acabou. Simplesmente acabou. Como aconteceu com o Jornal do Brasil, não é? Você tinha um jornal com 200 anos e aí, de repente, acaba o jornal e vira uma plataforma de internet. Sinceramente, não vejo... A Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, ainda resistem até hoje. Mesmo acreditando que eles têm prejuízo com essa parte impressa deles, sabe? Mas... O problema também é que essa logística de fazer o jornal ficou muito cara. Ficou muito caro. Já era cara no seu tempo. Papel, tinta, químicos, filmes, né? E João Manuel discutia isso comigo e eu acho que ele tinha razão numa coisa. Ficou muito complicado para o jornal hoje, você publicar hoje na União uma notícia de que houve um fato às 7 horas da manhã de hoje, que já mudou às 8, às 9, às 10. Sabe, no outro dia ele já é outra coisa completamente diferente, já foi noticiado, esgotado isso. Eu acho que a tendência hoje para manter um jornal como a União, como um jornal impresso de um modo geral, tem que ser matérias mais profundas e opinativas. Que é uma característica da União. Eu acho que tem que ser a matéria opinativa, como se fosse editoriais daquele jornal, como se fosse informações exclusivas, alguma coisa que diferencie do factual. O factual não faz mais sentido. Você não acredita que pode haver com o jornal, Duda, o que houve com algumas criações humanas que se pensou que iriam acabar? Na comunicação, a gente tem o exemplo do rádio. Assim, que foi ameaçado pelo cinema, foi ameaçado pela TV e está aí até hoje. E a gente tem, noutras áreas, por exemplo, o caso do relógio de pulso, que todo mundo acreditou que ia se acabar com o celular com a hora na frente. Aí o cara tem o celular, mas não deixa de ter o relógio. É difícil de falar sobre isso, sabe, Lula? Porque, assim, o jornal em si, ele tem o grande problema da limitação o fato de ser impresso. O fato de ser impresso, ele demanda uma feitura que dá muito trabalho. Né? No tempo digital. Não dá para fazer. Isso, até ele chegar para ser rodado, ele é analógico, ele não tem o que fazer. A própria rodada não é. E já acabou. Você veja, por exemplo, só bem ilustrativo aqui dessa conversa, o que ocorre no Rio Grande do Sul. Né? Você acompanha o dia todinho aquele andamento das informações. Lixo, a água do Guaíba subiu, a água do Guaíba desceu, a Laguna dos Patos está cheia, não sei o quê, o governador não sei o quê. Quando chega no outro dia que você vai trazer no jornal, são todas as informações de onde? Já foram. É isso que eu digo. Então, eu acho que a salvação para o impresso é a opinião. É ele se tornar meio que um monte de crônicas, de coisas assim, que sejam várias crônicas do cotidiano,
que elas podem dar opinião sobre o que está acontecendo. Então, quer dizer, não vai adiantar você dizer quantas pessoas morreram no Rio Grande do Sul. Vai adiantar você interpretar o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Que houve um fenômeno que poderia ter sido minimizado se tivesse tomado providências rápidas e adequadas, que poderia ter sido valorizado o que a ciência vinha mostrando, então, isso faz uma coisa que ainda dá para o jornal trabalhar. Mas se você se basear em quantos morreram, subiu ou desceu, qual foi o prejuízo, no outro dia você já... Aliás, no mesmo dia, quando você está superado. Quando o jornal entrar, você já está com notícia nova, com coisa nova. A gente falou do patrimônio e tal, e a história, Duda? O arquivo da União? Rapaz, precisa dizer alguma coisa? Não precisa, né? Acho que aí no caso é só mais a opinião pessoal sua, né? Eu acho que os jornais ainda são fontes, os arquivos de jornal ainda são fontes de história, para estudar o que é. A União é testemunha de muito tempo de história, e tem muita coisa aqui guardada na União que poderia ser, que deve ser utilizado por historiadores, por pessoas que estudam isso, e que a União testemunhou a história no tempo em que se testemunhava a história com jornal. Não é verdade? É bem diferente. É bem diferente do que é hoje. Então, assim, eu acho que essa história que está aí, se você mesmo hoje partir para um Google, para uma coisa desse tipo, você vai dar um Google na União. E outra coisa, Duda, olha só, o jornal impresso é um tipo de veículo que tinha algumas preocupações basilares para poder produzir o seu conteúdo. Então, tinha que ouvir, tinha que farejar, tinha que apurar, tinha que escrever bem e tinha que ter, no mínimo, mais uma versão. No meu tempo de jornal, tudo isso sem o celular. Pois é. Muito pelo contrário, um telefone na redação para 500 repórteres, né? e achar as pessoas. Não é? Que, quando o telefone era um patrimônio. Quem tinha telefone era rico. Você ganhava um dinheiro e dizia assim, vou comprar um telefone. Tinha até gente que investia. Era telefone de praça de táxi. O pessoal completamente, né? Então não tem para onde. E no entanto, você vê uma plataforma dessa resistindo, né, rapaz? Informando, construindo uma comunicação. Eu vou dizer uma coisa assim, eu tenho muito orgulho de ter participado minimamente da história desses 131 anos da União. Sua contribuição está aqui dentro. A minha modesta contribuição, mas só o fato de ter convivido com tanta gente boa, sabe? Que sabe tanto de jornal, que era tão preparado, cara, tanta gente boa, que você via, não tinha formação nenhuma. As pessoas que chegavam secas, depois é que elas começavam a estudar, por uma necessidade qualquer, mas você pegava pessoas brutas, completamente brutas. E a União lapidando. Lapidava, ia formando gente, Você pegava os diagramadores, eles não tinham nada da área de comunicação. E uns caras com a sensibilidade, uns brucutus, como eu costumava dizer, uns brucutus, cara, os caras que não tinham nada a ver com jornal e que, no entanto, faziam um trabalho genial. Não devia a jornal nenhum do país, sabe? A União não devia, em termos de visual, em termos de texto, a ninguém do país. E acho que a resistência da União ensina muito também, sabe? E é uma testemunha da história, continua fazendo história e continua lutando numa plataforma muito diferente do que o mundo agora está. Tem gente que não viu o jornal. Eu tenho um sobrinho que não sabia como discar um telefone, que já não conheceu aquilo, já é de tecla digital. Tecla digital. Duda, há alguma coisa que você gostaria de pontuar, de acrescentar, que a gente não tocou aqui, que eu posso ter esquecido? Não, eu acho que foi completa. Eu sempre achei que a União hoje, para mim, na minha opinião, ela devia se tornar um grande Correio das Artes. Quando eu digo isso, é porque o Correio das Artes era praticamente um jornal separado da União.
todo mundo da área suplemento, de cultura. né? Ele era, não, eu digo, corria como, não era nem como um suplemento, ele era o suplemento da União, mas ele corria como praticamente um jornal de cultura que circulava junto com a União. Porque tinha gente que nem queria ler a União, mas lia o Correio das Artes. Então, eu acho que é isso que a União tem que manter, já que a União está resistindo e tão bem, manter isso. Eu acho que o foco tem que ser a opinião, porque não dá para você concorrer com imediatismo. O factual, imediatismo. Das notícias, né? Então, assim, meus parabéns pela resistência. Você que é do meu tempo, eu já não aguento mais, você ainda está aí na luta, né? E é importante mesmo. Então, e acho que esse projeto que você está fazendo é muito importante, porque resgata e resguarda a história da União. De quem tem história com a União. Né? Verdade. Duda, muito obrigado pela sua presença aqui no Memórias da União. E a você que nos priva com a sua audiência, muito obrigado e até a próxima edição.